Muito bom estar aqui com vocês de novo. Faz um tempinho que eu não assumo essa posição aqui. Estou muito feliz de estar aqui. E hoje, o que eu trouxe para a gente conversar? Muita gente tem os seus hábitos no seu tempo livre. Uns gostam de fazer exercício, outros gostam... Eu tenho um amigo, por exemplo, que esses dias eu fui falar com ele, ele falou assim, puxa, cara, eu estava assim meio preocupado, meio angustiado, então eu peguei a bicicleta e fui dar uma volta. Pensei, ele deve ter dado uma volta dentro do condomínio, né? Eu não fiz uma puxada, dei 100 milhas. Falei, esse cara é louco. Né, Sérgio? Mas tudo bem. Eu tenho um hábito. Eu gosto muito, muito de história. Eu curto muito história. Então eu assisto filmes, documentários que falam sobre história. Eu sinto vontade de conhecer as curiosidades sobre a história. Por exemplo, um tempo atrás, eu fui fazer uma viagem de trabalho em Londres. Quem já teve a oportunidade de ir lá, é um país que cheira história. É impressionante. E, por exemplo, na Abadia de Westminster, onde os reis são coroados, onde casamentos acontecem, eu não sei se vocês sabem, atrás tem os túmulos de todos os nobres. Só nobres podem ser enterrados ali. Só que um túmulo não é de um nobre. Um túmulo é de um mordomo de uma rainha, que ela era apaixonada por esse mordomo, mas ela não podia casar com ele porque ele não era um nobre. Então, por isso, quando ele morreu, ela fez uma homenagem a ele e colocou ali junto com os nobres. Eu andei pela London Bridge, do lado assim, é onde aquele Jack, o estripador, andava. Uau! Aquilo arrepiava. Mas era história viva, era o local onde tudo aconteceu. Então eu curto muito esse tipo de coisa. E o que eu trouxe hoje para a gente conversar é a respeito de uma das histórias da Bíblia mais conhecidas, mas talvez menos entendidas. Os detalhes nós não conhecemos. Um professor de uma universidade, um doutor de uma universidade, fez uma pesquisa e fez um paralelo a respeito dessa história. Pode colocar para a gente? Ali. As 10 pragas do Egito. Todo mundo já ouviu falar nisso, não é? Mas tem uma coisa por trás das 10 pragas. Mídia vai colocar um filminho para a gente. Antes deles colocarem, eu vou só... Não estou fazendo apologia a nenhum canal e nenhum filme, mas foi o que eu achei que seria o mais interessante, resumidamente, para a gente falar das 10 pragas. Pode colocar para a gente, Cris, por favor? Vamos relembrar quais eram as 10 pragas. Quais foram? Não, essa não é praga, não. Bom, não sei, pergunta para minha mulher, né? De repente... Festa no deserto. Ao que o faraó respondeu: quem é este Senhor para que eu ouça sua voz? Não conheço, nem tampouco permitirei o que me pedem. Primeira praga. As águas se tornaram em... Segunda. Rãs. Terceira. São piolhos. Piolhos. São piolhos, pai. Quarta. Moscas. Quinta praga. A morte dos animais. Seu rosto, soberano. Sexta praga. As úlceras. Sétima praga, chuva de granizos. Oitava praga, gafanhotos.
nona praga, trevas. Haverá E a grande 10ª dor e última, e luto essa noite em todo o Egito. Mas nós não devemos crer no Senhor apenas nos momentos de perigo ou morte, mas em todas as circunstâncias, boas ou más. a mais terrível de todas. Moisés, se aparta do meu povo e siga com o seu para o deserto. Vá servir ao seu Deus, como tem me pedido. Levem seus rebanhos e tudo mais que lhes pertence. Assim disse o Senhor, Deus de Israel. 10 pragas foram necessárias para mudar o coração do faraó. Coloca o PowerPoint, por favor. O que eu queria trazer para a gente estudar junto hoje é o que tem atrás dessas 10 pragas. E olha que interessante. As 10 aparentemente começam com alguma coisa ruim, alguma coisa mais ou menos, e depois as primeiras 5, uma coisa terrível. As demais, mesma coisa, uma coisa terrível, depois algumas coisas aparentemente não tão terríveis, e a última. Só que o que tem por trás disso? Cada praga dessa, Deus mandou com um objetivo. Por que Deus mandou gafanhoto? Parece sem sentido. Eu já escutei gente falando assim, Deus estava brincando, estava sendo irônico, estava sendo, um sarcasmo com aquele povo. Por que em vez de mandar piolho, por que ele não mandou um terremoto? Por que em vez de mandar moscas, não mandou os anjos aparecerem e acontecerem? Não é. O objetivo de Deus era certo. Aquele povo tinha suas crenças e tinha os seus deuses. E Deus mandou cada praga com um objetivo, que era dizer para eles assim: você acredita nesse Deus? Só que eu vou te mostrar que eu sou o verdadeiro Deus. Vamos começar pela primeira praga. Água em sangue. Vamos só relembrar um filminho rapidinho, só alguns segundos. Moisés tocou a água e tocou e tudo virou sangue. Desde o Nilo até as fontes, tudo transformou em sangue. Hoje nós estamos falando a respeito de doação de sangue, não é? E esses dias atrás, aliás, antes disso, vamos abrir as nossas Bíblias. Êxodo 5. Vamos voltar no PowerPoint, por favor. Primeira praga. Êxodo 7, 20 diz assim: Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado. Na frente do rei, dos seus funcionários, Arão levantou o bastão e bateu no rio, e a água virou sangue. Os peixes morreram, o rio cheirou tão mal que os egípcios não podiam beber da água dele. Em todo o Egito houve sangue. Semana passada, no domingo, eu fui visitar um sobrinho que, eu acho que ele ficou com inveja do Cris. Cadê o Cris? Ele ficou com inveja e botou a máquina no dedo dele assim. Cortou. E ele estava ali sendo tratado, foi enxertado, e ele fez um comentário que, quando eu estava estudando isso, eu me lembrei do comentário que ele fez. Ele falou: nossa, tio, eu não sabia que sangue cheirava tão mal.
E foi o que aconteceu. Todas as águas, você calcula, rios, fontes, tudo se transformando em sangue. E qual era o objetivo de Deus? Falar a respeito dessa pessoa, desse Deus dos egípcios. Rapi. Quem era o Deus Rapi? Deus Rapi era simbolizado por um homem, porém com uma característica diferente. Ele tinha seio e o abdômen avantajado. Era uma divindade que personalizava as águas do rio Nilo. O rio Nilo, os nossos amigos que estiveram agora na viagem vão poder, não é, confirmar isso. O rio Nilo, para os egípcios, é mais do que sagrado. O rio Nilo é vida. O Egito era uma potência naquela época. Por quê? O rio, nas épocas entre julho e outubro, anualmente o rio, ele transborda, ele enche as margens, ele molha a terra, depois ele volta no seu leito, fazendo com isso que a terra seja extremamente propícia à agricultura. Por isso, eles idolatravam, e talvez hoje até também, o Nilo. E esse Deus, essa divindade, era idolatrada. E Deus quis atingir esse Deus específico que eles idolatravam. Como diz aqui, Hapi era representado por um homem com ventre proeminente e seios, que veste uma cinta dos pescadores e barqueiros. Na sua cabeça usava lótus e um papiro segurava nas mãos, que é isso daqui. Isso são plantas que nascem do Nilo. Papiro, inclusive, que faz o papel. Esse era o objetivo de Deus. Falar assim para os egípcios. Você acredita em Hapi? Ok. Eu vou mostrar se eu sou mais poderoso de Hapi ou não. Segunda praga, que é uma praga que muitas vezes a pessoa, né, já escutei várias pessoas questionando. Falei, gente, que falta de imaginação de Deus, né? Que coisa mais nojenta, né? Que coisa mais horrível. Vamos relembrar o filminho, por favor. Houve uma infestação. O chão não podia ser visto de tantas rãs que apareceram. Ok. Qual era o significado? Por que Deus mandou as rãs? Tinha um porquê. Porque dentro da crença dos egípcios, vamos voltar ao PowerPoint, dentro da crença dos egípcios existia um Deus muito ligado a isso. Êxodo 8 diz, o Senhor disse ainda para Moisés, diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios e canais e os poços, e faça com que as rãs saiam das águas e cubram a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram das águas e cobriram todo o país. Cobriram todo o país. Não dava, em alguns trechos, a Bíblia fala que não dava para ver o chão de tantas rãs. E por que rã? Por causa desse Deus. Ou dessa deusa. Essa deusa era uma deusa que significava a deusa do parto e da fertilidade. Às vezes ligada à ressurreição, sua primeira aparição foi nos textos das pirâmides. É uma deusa com corpo de mulher e cabeça de rã. Quase sempre representado, sim, uma mulher ou sapo. Indicava fertilidade, já que o sapo era considerado um animal muito fértil. Então Deus foi direto naquele ponto. Vocês acreditam nesse Deus? Vocês acham que ele é mais poderoso do que eu? Ok. Vamos mostrar quem que tem mais poder. Então Deus foi lá e mandou rãs, sapos, para poder atingir esse Deus especificamente. Terceira praga. Essa, muitas pessoas quando olham até arrepiam, né? Dos piolhos. Uma a mais, aí.
Terceira praga. Vocês calculam um país inteiro infestado por piolhos. Só que com um detalhe. Não era simplesmente piolho. Mas para o egípcio, o piolho é uma coisa aterrorizante. Um detalhe. Homens. Vocês já viram imagens de homens? Sempre os homens não estavam carecas. Isso não acontecia só com os homens. Os homens e as mulheres, todas eram carecas. Só que as mulheres usavam perucas para esconder, porque eles tinham pavor de pegar piolho. Principalmente as mulheres tinham pavor de pegar piolho. Então, elas colocavam a sua peruca, raspavam o cabelo, porque piolho era coisa de escravo, era coisa de gente inferior. Então Deus, olha o que diz a Bíblia. Essa hora, eu até digo, né? Foi, talvez, se eu não sei, interessante foi aí uma forma meio irônica, se é que pode dizer. O Senhor disse a Moisés, diga a Arão que bata na terra com um bastão, para que em todo o Egito o pó vire piolho. E Arão bateu a terra com o bastão, e todo o pó do Egito virou piolho e cobriram as pessoas e os animais. Quanto vocês acham que tem de pó no Egito? Alguém pode me ajudar a fazer o cálculo, mais ou menos, de quanto daria em pó? Quantos quilos? Ou toneladas de pó? Aí visualiza, usa um pouco a sua imaginação. Essa quantidade de pó, de repente virá em piolho. Pegando todas as pessoas, os animais e as pessoas. Terrível. Mas por que Deus mandou isso? Por causa desse Deus. Deus Toth. Esse Deus, que ele é caracterizado por um homem com cabeça de ave. O Deus, ele é o Deus da escrita, Deus da sabedoria. Os egípcios acreditavam que Thoth tinha criado os hieróglifos. Era também conhecedor da matemática, astronomia, magia e representava todos os conhecimentos científicos. Inclusive, o calendário que nós usamos hoje em dia, de 365 dias, segundo a crença dos egípcios, foi feito por Thoth, ele que inventou esse calendário. Thoth geralmente é representado com a imagem de um homem com a cabeça de um pássaro, que é Ibis. E por ter um bico parecido com a lua, esse animal era considerado um deus sagrado. E olha a relação do porquê do piolho com esse. Porque os escravos, eles dominavam a escrita, eles dominavam a matemática, a astronomia, a magia, eles dominavam todo o conhecimento? Não. Eram pessoas incultas, eram pessoas que eram escravos, que estavam ali única e exclusivamente para trabalhar. E aí Deus fez essa relação e falou assim, vocês acreditam nesse? Mas eu vou mostrar que esse Deus que você acredita não é o verdadeiro Deus. Eu sou o verdadeiro Deus. A próxima praga. Moscas. Vamos colocar o filminho? Só relembrando. Enxame de centenas de milhares ou milhões de moscas. Nós estamos falando, gente, não é assim. Esse filminho aparece uma cidade, a cidade onde ficava o faraó. Mas nós não estamos falando da cidade, nós estamos falando do país inteiro. O país inteiro foi atacado por essas pragas. Em todos os pontos do Egito isso aconteceu. Obrigado. Pode voltar no PDF. E por que moscas? As moscas voando. Está vendo que tinham nuvens de moscas que voavam? Ok. Vamos voltar a entender por que Deus colocou isso. Vamos ver o que a Bíblia nos fala. Êxodo 8, 24. Assim fez o Deus o Senhor, e entraram grandes enxames de mosca no palácio
do rei e na casa dos seus funcionários. E por causa das moscas, houve muito prejuízo. Por quê? Mosca traz doenças, não é? Então, centenas de milhares de milhões de moscas no país inteiro se espalhou, a consequência foi essa. E por que Deus mandou exatamente moscas? Por causa desse Deus, Deus Pitá. Qual era o simbolismo dele? Era um homem embalsamado com os símbolos de poder. Vocês já viram algum filme quando o faraó tinha que sentenciar alguém ou dar alguma instrução, ou ordenar a guerra, ou ordenar a morte de alguém? Ele pegava esses dois aqui, esse que parece um gancho e esse daqui, ele cruzava e nesse momento ele estava dando um decreto real. E ele falava: essa pessoa mate, faça isso ou faça aquilo. Isso significava poder. E esse Deus era o protetor da cidade de Mênfis e é considerado o protetor dos artesãos e criadores de artes. Pitá é representado por um homem mumificado, com as mãos segurando um cetro e os símbolos Djed e Was, que significa vida, estabilidade e poder. Era considerado o criador do mundo, associado com o deus Sofar, era também associado ao deus do submundo. Ou seja, era um Deus que demonstrava poder. Poder. E o nosso Deus falou o quê? Mais uma vez, você acredita nesse Deus? Eu vou mostrar quem é mais poderoso. Vamos ao próximo. Quinta praga. Pode colocar, por favor. Essa é aquela parte terrível, né? Principalmente para quem ama os animais. E, lamentavelmente, milhões de animais perderam a sua vida. Todos os animais perderam. Do campo, da cidade, todos perderam a sua vida. Só que, para cada praga dessa que acontecia, o que acontecia com o povo de Deus? Nunca eram atingidos. Os animais dos egípcios todos morreram, mas do povo de Deus, não. Êxodo 6 diz: no dia seguinte, o Senhor fez como tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, porém não morreu nenhum dos animais dos israelitas. Por que Deus atingiu esses animais? Por causa desse Deus. Esse Deus tem uma característica diferente. Esse Deus é simbolizado por um touro, que é o touro Apis. Só que esse era a única personificação de um Deus materialmente. Esse Deus que eles adoravam, eles traziam um boi, personificaram, tudo bem. E eles pegavam um boi, os sacerdotes escolhiam um boi com algumas características. O boi tinha que ter um formato na sua testa quadrado, e em algum lugar do corpo ele tinha que ter um sinal como se fosse uma águia ou um condor. Então eles escolhiam, eles separavam esse boi, e esse boi era idolatrado fisicamente. As pessoas viam o boi ali. Essa é a diferença dos outros. Fisicamente ele estava presente com os egípcios, só que com um detalhe: quando esse boi morria, ele era enterrado não como um animal, ele tinha as honras de um príncipe, ele tinha cortejo, ele tinha local sagrado para ser enterrado. Olha a que ponto que chegava. O mais venerado, o mais célebre dos animais sagrados é, sem nenhuma dúvida, o touro Apis. Divindade agrária, simbolizava a força vital da natureza e da sua força geradora. Dizia a lenda que Pitá
sobre a aparência do fogo celeste, engravidou uma vaca e concebeu um touro preto. E se tornou o porta-voz ou o duplo mensageiro. Esse touro teria certos sinais, como eu falei. Ele era um mensageiro entre os deuses e os seres humanos. E em cima da sua testa, ele tinha a lua, um símbolo da lua, que era também venerado pelos egípcios. Vamos ao próximo. Sexta praga. Úlceras e tumores. Essa praga tem um detalhe muito interessante. Não que seja bom, mas é interessante essa praga. Vamos ver o que a Bíblia diz para a gente. Vamos voltar ao PowerPoint. Olha o detalhe, os detalhes que eu acho interessante. Olha o que a Bíblia fala. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: peguem um punhado de cinzas de um forno e que Moisés jogue essa cinza para o ar diante do rei do Egito. Ela se espalhará como um pó fino sobre toda a terra, em todos os lugares. Por que Deus mandou fazer isso? Cinza produzirá tumores que abrirão úlceras nas pessoas e nos animais. Por quê que Deus fez? Para combater este Deus, essa deusa, na verdade, Neit. Ela é considerada também como Nit, Net ou Neit. É na mitologia egípcia a deusa da guerra, da caça e dos céus. Divindade funerária e deusa inventora, inclusive do tecido, que oferece para a venda dos usuários e os sudários dos mortos. Moisés jogou o pó para o céu e deu tumor nas úlceras. A deusa, que era considerada a deusa do céu, o que Deus mandou que Moisés fizesse? Pegue um punhado de cinza, joga para o céu. E essa cinza vai se espalhar por todo o Egito. E aonde encostar, em todo homem, mulher, criança e animal, aparecerão úlceras. Terrível, não é? E as úlceras, elas doíam muito. E essas úlceras se transformavam em tumores. Por quê? Para que combatesse esse Deus que os egípcios achavam que era mais importante, mais poderoso do que o nosso verdadeiro Deus. Vamos ao próximo. Estamos na 7ª, quase acabando. Chuva de pedras. Põe o filminho, por favor. E aqui tem um detalhe que eu preciso explicar. A Bíblia nos fala a respeito desse momento, onde uma chuva de pedras de gelo caiu. Ok, obrigado. O que a Bíblia nos fala? Êxodo 9, 23. Moisés levantou o bastão para o céu, e o Senhor mandou trovões, chuvas de pedra e raios sobre todo o país. Ele fez cair uma pesada chuva de pedra sobre o Egito, e a chuva e os raios caíram sem parar. Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história. Ali naquele pequeno filme, aparece como se bolas de fogo tivessem caindo do céu. É uma interpretação. Eu pesquisei a semana inteira, procurei até alguns amigos. A Bíblia não fala de bolas de fogo, mas talvez pelo fato de terem caído tantos raios, e a Bíblia fala em saraivada, algumas versões, saraivadas que caíam, que era pedra, uma interpretação podia ser dada como bolas de fogo, mas não é uma confirmação. Mas por que Deus mandou
uma coisa terrível, que todos os que estavam fora das suas casas, sofreram com isso, morreram, os animais e os homens e mulheres. Deus fez isso para combater a idolatria de 2 deuses, especificamente. Íris é a deusa do arco colorido no céu. Ela era adorada pelos mortais por sua natureza de bondade. Sempre quando havia uma mensagem para os mortais, Íris tomava uma forma humana ou se representava como uma mulher alada, cortando o céu, como o vento, ou descia suavemente como o arco-íris. Íris ligava o céu à terra. Íris era considerada o elo de ligação entre o céu e a terra, e ela quem tinha feito o arco-íris. Quem que fez o arco-íris? Foi Íris? Não, né? A gente sabe que não. Mas dentro da crença deles. Osíris é um deus muito conhecido pelos egípcios, muito idolatrado por eles. Ele era associado às forças da natureza, como o fogo. Então, lá falou sobre o ar, Íris, e ele sobre o fogo. Sem dúvida, o deus mais conhecido do Antigo Egito, graças ao grande número de templos que lhe foram dedicados em todo o país. É também um deus que julgava a alma dos egípcios, e essa é a parte interessante, cultura, né? Eu gosto muito de cultura, as culturas diferentes. Eles achavam que esse Deus, quando a pessoa morria, o coração da pessoa era tirado e colocado numa balança. Do outro lado da balança era colocado uma pena da deusa Maete. Se o coração fosse mais pesado que a pena da deusa, essa pessoa não merecia entrar no mundo dos mortos. Não merecia entrar no mundo dos mortos. Era a crença deles. Osíris era a pessoa que fazia esse julgamento. Ele olhava e aceitava ou não a entrada dessa pessoa nos mundos dos mortos. Vamos ao próximo. 8ª praga, os gafanhotos. Vamos relembrar com a imagem. Uma nuvem. Eu não consigo nem imaginar o que seria isso. Uma nuvem de gafanhotos vindo. E qual é a característica do gafanhoto? Por onde ele passa, o que ele faz? Ele destrói tudo. Tudo. Ele come desde a folha até o último pedaço de qualquer, ok, obrigado. Qualquer alimento que ele possa conseguir, qualquer vegetal, qualquer planta, ele come absolutamente tudo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Pode voltar. A Bíblia fala: aí o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito para que venham gafanhotos. Eles virão e comerão todas as plantas da terra. Tudo o que a chuva de pera... Desculpa, aqui tem um erro. Chuva de pedra, perdão. Chuva de pera seria bom, né? E olha que eu revisei esse negócio 45 vezes, viu? Vou te contar, que terrível. Tudo que a chuva de pera não destruiu, também, né? Vamos lá? Aí Moisés estendeu o bastão sobre o Egito e o Senhor mandou do leste um vento. Passei. Um vento que soprou sobre o país o dia inteiro, e a noite inteira. Quando amanheceu, o vento tinha trazido os gafanhotos. Eles se espalharam sobre todo o Egito e invadiram toda aquela região em quantidade enorme, como nunca havia acontecido antes. Por que Deus mandou isso? Por um detalhe. Essa nuvem de gafanhotos foi e comeu tudo. O que aconteceu com o Egito? Teve uma grande fome. Mas normalmente quem passava fome eram os israelitas.
Eram os escravos. Só que Deus falou assim, vocês vão conhecer também um pouquinho do que é a fome, um pouquinho daquilo que o meu povo passa. E tudo, dentro das casas, nos campos, tudo que podia ser comido por um gafanhoto, tudo foi devorado. E a fome, isso historicamente é reconhecido, foi um período de fome muito grande no Egito. E por que Deus mandou esta praga? Por causa desse deus egípcio, Sobek. Esse deus egípcio, ele é simbolizado por um corpo. Vocês já repararam que a grande maioria é um corpo humano, de um homem ou de uma mulher, com cabeça de animal. Ele era uma cabeça de crocodilo. Era considerado um demônio, já que os crocodilos eram tão temidos na nação. Uma nação tão dependente do rio Nilo. Gradualmente, Sebek começou a simbolizar a produtividade do Nilo, a fertilidade que vinha do rio à terra, o que foi tornando um Deus cada vez mais amado. Algumas vezes, Sebek podia ser visto como um patrono do exército devido à sua força e à sua ferocidade. De novo, esse rei, esse Deus, era associado ao Nilo, era associado à abundância, à fertilidade que o rio dava. Em contrapartida, Deus mandou uma fome para combater esse Deus. Novamente, o que Deus falou? Ou teve a intenção, se é que eu posso dizer no nome dele, me perdoa Deus, mas assim, você acredita nesse Deus? Eu vou mostrar quem que é o verdadeiro Deus. Mas mais uma vez, o coração do faraó não se amoleceu. E teve que partir para a 9ª praga. E essa é uma praga bem interessante. Deus transformou tudo em trevas. Pode passar o filminho, por favor. Por que trevas? Aí a gente pensa, né? Faz sentido. Deus fez passar fome. Deus matou os animais. Deus trouxe piolhos. Coisas altamente impactantes, mas de repente foi lá e só trevas? Vamos ver o que a Bíblia fala. E entender por que Deus fez isso. Então o Senhor disse a Moisés, levante a mão para o céu, a fim que todo o Egito haja uma escuridão tão grossa que possa ser tocada. Moisés levantou a mão para o céu e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Aí agora nós vamos entender por que da escuridão. Por causa desse rei. Eu acho que é um Deus, Deus. Acho que é um dos deuses que talvez seja mais conhecido, o Deus Ra. Quem era o Deus Ra? Esse cara aqui. Um corpo de homem com cabeça de pássaro. Ra, conhecido como o Deus Sol, devido à importância da sua luz para a produção dos alimentos. Segundo a mitologia egípcia, além de ser o Deus Sol, é também o criador dos deuses e da ordem divina. Teria recebido do seu pai o domínio sobre a terra, mas o mundo faltava ser acabado. O pai de Ra não tinha terminado o mundo, segundo a sua crença. Ao concluir das suas lágrimas, nasceram o homem e a mulher. Para vocês terem uma ideia da importância do Deus Ra, o egípcio, ao pôr do sol, ele entrava na sua casa e ele não saía de jeito nenhum. Porque ele falava, eu não vou sair porque eu estou sem a proteção do Deus Ra. Ele não saía. Se ele tivesse que sair por algum motivo, e esse motivo teria que ser muito forte para ele sair à noite de casa, ele se armava de dezenas de amuletos de todos os deuses, mas principalmente do Deus Ra, para que ele pudesse ser protegido, porque ele estava fora a proteção do sol. Olha que interessante como é a cultura. E agora, finalmente, a pior de todas, sem sombra de dúvida, a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Vamos ver o filminho?
Lógico que esse filminho é só uma pequena ilustração do que seria. Mas você para pensar que coisa terrível que isso deve ter sido, não é? Todos os primogênitos perderam a sua vida. E aí começa de novo a relação com a cultura deles. Quem era o sucessor do faraó? O seu filho, o seu primogênito. A partir do momento que ele perdesse o seu filho, o que iria acontecer? A sua descendência e a sua história seria interrompida. E Deus foi nesse ponto. Lamentavelmente, isso teve que acontecer para o povo israelita poder ser liberto. Pode voltar, por favor. O que diz a Bíblia? Então Moisés disse ao rei: o Senhor Deus diz, perto da meia-noite eu vou passar pelo Egito, e no país inteiro morrerá o filho mais velho de cada família, desde o filho do rei até o filho da escrava que trabalha no moinho. Morrerá também a primeira cria dos animais. Ok, estudamos um pouquinho a respeito das 10 pragas. E por que eu trouxe esse tema para a gente pensar? Quando você, pode ter certeza, quando você vai preparar um material para trazer um estudo na igreja, eu pelo menos tenho esse hábito. Eu falo assim, o que eu vou levar que sirva para mim? E aí, põe o PowerPoint, por favor. Desculpa, perdão. Amon-Ra, eu esqueci de complementar. A morte dos egípcios ia exatamente contra o deus Amon-Ra, que na verdade os faraós, eles se denominavam deuses. E Amon-Ra era essa imagem, e entre toda a multidão dos deuses era considerado o rei dos deuses. Enquanto a maioria dos deuses egípcios eram nascidos em vários pontos da história da nação, Amon-Ra parece estar estado presente na mitologia e na cultura do povo egípcio a partir do início dessa nação complexa e misteriosa. Muitos faraós se diziam deuses também. E aí a minha pergunta, é a pergunta que eu me fiz essa semana inteira. Como eu falei, quando eu vou levar uma mensagem a algum lugar, primeira coisa que eu pergunto, esse estudo vai servir em quê para mim? E a pergunta que eu me fiz essa semana inteira, eu faço para nós aqui. Qual é o Deus da tua vida? Qual é o Deus da minha vida, que hoje atrapalha a minha comunhão com o nosso Deus? Qual é o Deus que está na minha vida? E você pensa, analisa um pouquinho, qual é o Deus da tua vida que é mais importante do que o nosso grande Deus? Eu coloquei aqui só alguns detalhes para a gente pensar junto. Será que o nosso Deus, como os israelitas, é a comodidade? Porque olha que coisa absurda. O povo foi escravo no Egito por 400 anos. O trabalho do escravo é um trabalho fácil? É um trabalho simples? Não. É um trabalho forte, é um trabalho pesado. Mas nós vemos na Bíblia, em várias passagens da Bíblia, onde fala que o povo, na hora de sair do Egito, eles reclamavam com Moisés. E quando estavam no deserto, eles encheram a cabeça do Moisés, falando assim, você trouxe a gente aqui para o deserto, enquanto grandes maravilhas aconteceram, não é? Grandes milagres que Deus visivelmente mostrou o poder de Deus, e Deus estava falando assim, olha, você está aqui agora, mas está vendo? Ali na frente
você vai estar na terra que eu estou te prometendo. E apesar de todas essas manifestações de Deus, o povo israelita, muitos deles reclamavam com Moisés: você nos tirou daquela terra onde a gente tinha carne, onde a gente tinha comida. E eu vi um comentário de um pastor, eu fui buscar algumas informações, que as pessoas reclamavam. Aliás, o pastor Cícero falou isso semana passada, né, pastor? Que o pessoal saía, depois que saiu, eles reclamavam do maná, que era um pão que caía do céu, mandado por Deus. Eles reclamavam daquilo. Não é, pastor? Nós conversamos semana passada disso, lembra? Que absurdo. Deus mandando uma bênção enorme e o povo reclamando. Será que isso aqui pode ser um Deus na nossa vida? Eu tenho que seguir Deus, mas está tão bom aqui, né? Ir para o céu dá trabalho, né, pastor? Será que eu quero seguir a Deus? Puxa vida, eu tenho que fazer tanta coisa, ou não posso fazer, ou não devo fazer tanta coisa que eu quero. Acho que eu prefiro ficar como está aqui, não vou seguir a Deus não, dá muito trabalho. Dinheiro, será que dinheiro é um Deus na nossa vida? Dinheiro pode ser uma bênção, não pode? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas dinheiro pode ser uma grande maldição. Eu, lamentavelmente, eu tenho uma experiência muito grande na minha família, que uma parte da minha família era de um poder aquisitivo muito, 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 muito grande. E, lamentavelmente, o dinheiro corrompeu, principalmente 2 sobrinhos, corrompeu, e eles que eram extremamente seguidores de Deus, frequentadores assíduos, trabalhavam para a obra de Deus, quando o dinheiro foi recebido de herança do pai para eles, lamentavelmente, eles se corromperam e, lamentavelmente, se afastaram de Deus. Será que dinheiro é um Deus na nossa vida? Um carro. Por que eu coloquei um carro? Interessante. Uma das coisas que eu escutei quando eu passei, eu estou morando aqui há 2 anos e meio, mais ou menos, e eu achei interessante uma característica. Muitas pessoas, eu vi de várias pessoas o comentário, que muitas pessoas aqui, não importa a sua nacionalidade, mas muitos dos que vêm morar aqui, eles muitas vezes deixam de colocar a comida dentro de casa, mas eles compram um baita de um carrão. Será que o carro não está sendo Deus na vida dessa pessoa? Não é? A pessoa coloca acima. Ele passa necessidade, faz com que a família passe a necessidade. Ele veio para o país aqui para poder... E eu não estou fazendo juízo de ninguém, julgamento de ninguém, mas eu achei só interessante isso. Que ele consegue trabalhar, consegue ganhar o seu valor, o seu recurso bom, e ele usa isso para ter um carro. E não tem a comodidade da casa, não tem alimento em casa. Absurdo isso. A mesma coisa quanto a casa, não é? Mesma coisa quanto a casa. Pessoas que se endividam, se enterram de dívida, trabalham 82 horas por dia para poder conseguir manter isso. Sexo. Hoje é um grande problema da humanidade. O sexo é uma coisa dada por Deus, mas infelizmente muitas pessoas, e quando eu falo, muita gente pensa em jovens, né? Não é jovem não, é jovem, é adulto, é idoso. Muitos podem perder a salvação pela idolatria a isso. Namorados ou namoradas, achei muito interessante. Aquele pastor Cláudio Duarte, ele é uma figura, né? Aquele cara, ele é sensacional, gosto muito dele. Ele contou uma história que uma moça chegou para ele e falou assim: pastor, eu conheci um rapaz e eu queria o seu conselho. O rapaz é tudo de bom, pastor. Ele é bonito, ele trabalha, ele gosta de mim, ele frequenta a igreja, ele é um cara perfeito, pastor. Ele só tem um defeito só, ele bate na mãe.
que o senhor acha, pastor, que eu devo fazer? Aí ele falou, filha, casa com ele agora, imediatamente. Aí falou, jura, pastor, o senhor acha que eu tenho que casar com ele? Mas é lógico para a mãe dele poder parar de apanhar, porque ele passa a bater em você. Aí a moça falou assim, pastor, mas o senhor acha que ele vai bater em mim? Minha filha, não seja ingênua. Namorado, eu tenho uma experiência muito peculiar quanto a namorado. Quando a gente não coloca, isso vai para os jovens, tá, jovens? Olha o tiozinho velho aqui, tá? Tiozinho velho já foi namorado um dia, já foi mocinho também, viu? E em 1982, você vê quanto tempo. 1982, eu estava namorando com uma moça. Gostava dela, estava pronto para casar. Aí ela me presenteou. Ganhei dela um par de antenas, lindo. Deu para entender o que é antena, né? Eu não vou falar porque vai piorar a minha imagem junto a vocês. Só que naquele ano, foi um ano meio complicado. Porque naquele ano, em menos de um ano, eu tinha morrido meu pai e a minha mãe. E agora acontece um negócio desse. E eu lembro quando eu soube o que aconteceu, né? Quando eu soube do presente que eu ganhei, eu fui para casa e eu não gostava de cama, eu gostava de colchão no chão. E eu lembro que eu ajoelhei, e é o que eu falo, tem intimidade com Deus, muitas vezes você faz umas besteiras, né? Fala o que não deve, depois é que você pensa, né? Eu lembro que eu ajoelhei no chão, eu olhei para cima e falei assim, puxa vida, Deus, além de órfão, corno, essa o senhor pegou pesado, né? Aí depois eu pensei, opa, desculpa, Deus. Só que olha que interessante, eu escolhi aquela moça. Só que depois que não deu certo, naquele dia que eu falei isso com Deus, na mesma oração, eu virei para Deus e falei assim, ok, Deus, aquela eu escolhi. A próxima, o Senhor escolhe para mim. Entreguei minha vida na mão de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu, bonitinha ali, sentadinha ali, ó. Levanta a mão aí, bonitinha. Fala, oi, tudo bem? Olha que coisa mais linda, gente. Daqui a 20 dias nós fazemos 34 anos de casado. Para ela. 34 anos de casado. E além de tudo, fomos abençoados duplamente, porque Deus nos deu 2 filhos. E graças a Deus, cadê o Ed? O Ed está aqui hoje? Não, então vocês me ajudam, que eu achei que ele ia falar isso. Não, deixa eu falar primeiro, peraí, me ajuda. Os 2 filhos puxaram a mãe? Glória a Deus, entendeu? Então foi uma benção dupla. De verdade, gente. Muitas vezes, jovens da nossa igreja, fora da igreja, não importa, mas jovens têm destruído a sua vida porque não pedem o conselho de Deus na hora da escolha. E colocam muitas vezes a pessoa que eles acham que é a pessoa ideal na sua vida, eles colocam isso como se fossem um Deus. Colocam em primeiro lugar. E lamentavelmente, nós sabemos, todos nós sabemos, lamentavelmente, muitas pessoas abandonam a fé porque optam pelo seu namorado ou pela sua namorada. Vamos voltar ali que eu estou quase acabando. Trabalho. Será que você coloca o seu trabalho como um Deus na sua vida? Tem gente que põe. E eu conheço um cara que pôs. Um tal de Jotero. Que mais ou menos na década de 96, 97, mais ou menos, eu trabalhava numa grande empresa, a 4ª maior empresa de ônibus no estado de São Paulo, 2.500 funcionários, quase 600 ônibus, trabalhávamos em 18 cidades. Eu era o gerente geral da empresa naquela época, muito conhecido, toda hora em jornal, em televisão. E o palhaço aqui se achava o último biscoito de chocolate do pacote, né? Ou pelo tamanho, o último sonho da padaria, né? Vamos dizer assim, né? Achava que eu era o cara, né? Só que eu trabalhava 12, 14, 16 horas por dia. Cheguei a trabalhar 18 horas por dia. Só que olha como Deus
manda os recados para a gente. Um dia a Eni chegou em casa e ela foi no quarto da Carol, procurou assim, a Carol pela casa não achou, e foi no quarto, a Carol estava no cantinho assim, sentadinha na cama, chorando. Aí, o que foi, filha? Está doente, está machucada, alguma coisa? Ela falou, não, não é nada não. Aí, lógico, né, como toda mãe, falou, filha, o que houve? Fala para mim, o que está acontecendo, você está com algum problema? Aí, depois de tanto a Eni insistir, ela virou para ela e falou assim, papai não ama mais a gente? Aí abriu aquele buraco, né, no chão. Na hora que a Eni escutou isso. E ela falou, não, filha, ama. Lógico que papai ama a gente. Aí ela fez a pergunta que quase me matou de remorso. Então por que ele não fica mais com a gente em casa? O trabalho para mim, com aquele pensamento que o homem é o provedor, eu ignorei a minha família e troquei pelo trabalho. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei 23 anos sem tirar férias. 23 anos sem tirar férias. Quando a minha filha falou aquilo, eu mudei radicalmente de vida. Comprei barracas, ainda continuei trabalhando muito, infelizmente. Mas consegui reduzir tudo que eu pude. Mudei e eu comprei barracas, a gente saía, a gente acampava, a gente viajava, a gente passeava, sempre que fosse possível. Ou seja, trabalho. Será que trabalho é o Deus da nossa vida? E aí, de novo eu volto para esse país que ele é cheio de peculiaridades. Eu escuto que pessoas, muitas vezes, também trabalham tanto aqui que acabam deixando outras coisas de lado. Isso é lamentável, não é? Beleza, ou a busca da beleza, e esse é o último tópico que eu vou falar. Quantas e quantas? Hoje em dia não é mais privilégio das mulheres, vocês sabem disso, né? Mas durante muitos anos era uma característica das moças terem aquela busca insaciável pelo perfil da mulher perfeita. E com isso acabavam com a sua saúde. Muitas morreram por causa disso. Muitas morreram por causa disso. Porque iam atrás da saúde, da beleza e do perfil da mulher perfeita. E hoje não é só uma característica das mulheres, não. Hoje é característica dos homens também. Eu vi uma matéria essa semana que um rapaz, ele fez 27 cirurgias plásticas para parecer o Ken. Vou fazer um trocadilho infame, tá? Quem quer saber disso? Ninguém. Se o cara está igual ou não está igual, entendeu? Mas a fixação pela beleza, não é? O homem hoje, o sonho de todo homem hoje é ter aquele abdômen tanquinho, né? Não é? Eu já fiz uma opção diferente. Eu preferi ser o sonho das mulheres, uma Brastemp de 15 quilos, né? Uma máquina de lavar, né? Tanquinho é para os fracos, tá? Então, mas a beleza e a busca da beleza. Será que isso está sendo um Deus na sua vida? E agora, a última pergunta que eu quero fazer para encerrar esse nosso estudo de hoje. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Conversei até com a Eni sobre isso. Eu me questionei muito se eu deveria ou não colocar esta última pergunta aqui. Porque eu não estou aqui para julgar ninguém. A única pessoa que eu até tenho o direito de julgar sou eu mesmo. Porque eu me conheço muito bem. Várias vezes eu já falei, até no nosso discipulado, né, pastor? Várias vezes eu já falei aqui, você quer saber alguma coisa ruim de mim? Me chama, porque eu sei cada coisa, gente, que vocês não têm noção, entendeu? Terrível que eu sei de mim mesmo. Mas a pergunta é, e se Deus mandasse uma praga na tua vida para combater o teu Deus? Qual seria a tua reação? Será que quando Deus tira coisas da nossa vida, é para o nosso mal? Eu posso dizer para vocês com certeza. Deus na minha vida,
recentemente, há 2 anos e meio atrás, Deus tirou tudo aquilo que eu gostava. Porque se tem uma coisa que eu gosto, gente, gosto de verdade, é trabalhar. Eu curto. Vocês não têm noção como eu curto trabalhar. E o trabalho, o fruto do nosso trabalho, se apresenta materialmente. E há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, eu tinha tudo aquilo que uma pessoa talvez gostasse. Tinha um escritório do lado do MASP, na Paulista. Um monte de clientes, uma vida gostosa, morando na Rua Augusta. Mas só que Deus tinha uma coisa melhor. Deus tinha a Canaã na minha vida. A terra prometida na minha vida lá na frente que eu não sabia. Meu primeiro visto americano, gente, para vocês terem uma ideia, era de 10 anos. Eu nunca pus o pé nos Estados Unidos. Nunca pus o pé nos Estados Unidos. Nunca me interessou. Eu sempre, como eu gosto muito de história, eu gostava de ir para a Europa. Eu nunca gostava de vir para cá. Nunca pus o pé aqui. Só que Deus foi mandando para o meu Deus, o Deus com letra maiúscula, foi mandando para o meu Deus com letra minúscula, devagarzinho foi mandando um recado assim. Devagarzinho. Fui perdendo os clientes, meu escritório foi diminuindo, só que graças, e eu agradeço a Deus, não sou exemplo de ninguém, mas eu comecei a perceber que Deus estava me mandando um recado. Estava na hora de eu abandonar aquele Deus. Porque tem um escritório na Avenida Paulista, do lado do MASP, né? Bobão, grande coisa. E daí? Não era o melhor para a minha vida. E Deus foi tirando tudo isso. Mas eu vi que Ele estava falando assim, ajunta tuas coisas e vai embora. E foi o que aconteceu. Então, eu peço para Deus no fundo do meu coração, para que toda vez que Deus mande, se é que for preciso, na minha vida e na sua vida, se Deus precisar mandar uma praga para combater um Deus, que a gente possa ter o discernimento e agradecer a Ele por isso. Porque com certeza alguma coisa melhor virá por aí. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos levantar para orar? Grandioso Deus, o seu amor, Deus, é maior do que tudo nessa terra por nós. E nós sabemos que como seres humanos somos fracos. De vez em quando esquecemos do teu amor. E de vez em quando, ou muitas vezes, Deus, nós colocamos outras coisas que não são definitivamente importantes na nossa vida, colocamos no teu lugar. Que nós possamos, Deus, ter a consciência de tirar isso da nossa vida, trazer o Senhor de volta para ela. Mas também, se uma praga tiver que vir na nossa vida, para combater esse Deus, que nós possamos entender que, mais uma vez, é o seu amor atuando na nossa vida, Deus. Nos ajuda e nos prepara para a sua volta muito rápido. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.